Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração e eu quero ministrar para que você seja abençoado. Eu quero realmente aqui declarar a bênção de Deus para a sua vida, meu querido, minha querida, você que nos acompanha, você que tem acompanhado o ministério que Deus tem nos dado, o Ministério Avivamento Cristão, o Ministério da Fé, o Ministério da Palavra. E eu quero aqui ministrar o seu coração. Quero falar hoje sobre fé. E eu tenho aprendido que fé é muito mais do que aquilo que a gente tem ouvido desde muito tempo. Fé não é apenas mover montanhas. Fé não é apenas você declarar algo e obter o resultado imediatamente. Fé é, sobretudo, perseverança. E quando nós colocamos a perseverança como uma virtude da nossa caminhada com Deus, nós obtemos tremendos e grandes resultados. O Senhor Jesus vai nos ensinar em Lucas, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz: e contou-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele conta a história de um juiz iníquo, um juiz que não respeitava homem algum, não temia a Deus. E havia uma mulher viúva que todos os dias batia na porta daquele homem e pedia que ele fizesse justiça em favor dela, contra seus adversários. E ele, de repente, caindo em si, disse: eu não temo a Deus, não respeito os homens, contudo, eu vou fazer justiça com essa mulher, a favor dela, para que ela não continue batendo na minha porta todos os dias, para que ela não continue me importunando. Aí Jesus diz: ouvi o que disse o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? E ele diz: por certo lhes fará justiça e não vai demorar. Contudo, quando o Filho do Homem vier, voltar, porventura achará fé na terra? Querido, querida, é sobre isso que eu quero falar agora. A perseverança em oração. A perseverança na busca. Quando nós lemos a Bíblia, é Deus nos chamando. E quando nós oramos, é uma resposta que damos ao chamado de Deus. E Deus chama seu povo para orar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 29:11 diz: diz Deus, é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. O que é isso senão Deus nos motivando a orar, nos ensinando que devemos orar? A Bíblia fala que tudo que pedirmos na oração crendo, nós receberemos. Jesus falou: vocês vão orar em meu nome e vão receber, para que o Pai seja glorificado em mim. Então nós somos ensinados pela palavra de Deus a perseverarmos em oração, porque isso também é fé. Eu quero te dizer que quando nós oramos, realmente buscando a Deus e perseveramos, nós temos oportunidades de receber coisas que nem nós mesmos acreditamos. Fé é ir contra a própria esperança. A Bíblia diz que Abraão foi e andou contra a própria esperança. Como que nós entendemos isso? Adão já tinha quase 100 anos, 99 anos. Ele já não tinha condições de gerar filhos. Sara, sua esposa, tinha 90 anos. E Deus falou assim: ó, vocês vão ter um filho. E ele disse: como? A gente nem tem relação mais, a gente já está avançado na idade. E Deus disse: vocês terão filhos, vão gerar um filho. E Abraão passou a crer contra a esperança. Ele não tinha esperança natural, mas ele passou a crer contra as possibilidades. E então Deus abençoou Abraão com um filho chamado Isaac. De repente você está me ouvindo e as coisas que estão acontecendo ao seu redor,
não é? Com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, de repente com a sua saúde, tem tirado de você a esperança de dias melhores, tem roubado de você a capacidade de continuar motivada, crendo. Eu quero te dizer, mesmo sem crer, mesmo sem esperança, eu te motivo. Ore, continue orando, porque Deus vai fazer coisas que você nem imagina. No capítulo, por exemplo, 12 de Atos, fala que Pedro foi preso por Herodes e a igreja ficava orando por Pedro. Passou a noite inteira orando para Deus libertar Pedro. O anjo foi lá, libertou Pedro. Pedro veio até o povo que estava orando. Quando ele bateu no portão, alguém chegou, uma menina chamada Rod, chegou e ele disse, sou eu. E ela correu para os irmãos que estavam orando e falou, olha, Pedro está no portão. E os irmãos não acreditaram. E os irmãos disseram, é o anjo dele, não é ele. Ou seja, eles estavam orando para Deus libertar Pedro, Deus liberta Pedro e eles não acreditam. E eu quero te dizer que mesmo sem acreditar, quando você ora, Deus faz coisas tremendas. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Continue orando, persevere em oração, mesmo contra a esperança. Deus vai mostrar que Ele é poderoso na sua vida, que é Deus que responde orações. E perseverar na oração é importante para a nossa vida, porque isso também é fé. Então Deus te abençoe com essa palavra e que você volte a orar, volte a buscar a Deus em todas as áreas onde você deixou de buscar e Ele vai te responder. E à medida que você vai ganhando respostas de Deus, a sua fé também será trabalhada e será aumentada. Deus abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.